aqui em Itaguarda no Evangelho, mas eu vim de Viana, na cidade da Baixada. Eu cheguei aqui com 12 anos de idade, 12 para 13 anos. E em 84 eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Havia um grupo de irmãos realizando culto ali próximo ao posto de gasolina, ali na rua Canadá, aproximadamente. E a mensagem ficou no meu coração. E dias depois eu aceitei Jesus, fui levado ao templo central da Assembleia de Deus pelo pastor Walter. E no dia 22 de outubro de 84, eu com 15 anos de idade, aceitei Jesus. Experiência maravilhosa de salvação. E naquele mesmo ano, no dia 23 de dezembro, eu me batizei nas águas, ali nas águas do Bacanga. Quem me batizou nas águas foi o saudosa memória, o pastor Carlos Augusto Carneiro. Nesta época, o membro dele, lembra, né? Nesta época, o tempo central era pastor Estevão e eu creio que mais 4 pastores. Nós não tínhamos essa demanda muito grande que há hoje em São Luís, portanto, os pastores eram menos, dirigentes de congregação. E nós nos envolvemos profundamente com a obra de Deus a partir daí. Em uma viagem missionária que a igreja de Itaguarda sempre fez, sempre foi uma igreja missionária. Eu conversando com o William do projeto Missões Já, esses dias ele falou: acho que a igreja de Itaguarda sempre foi uma igreja missionária. Isso é verdade. E nós fomos numa viagem a Lagoaçu em setembro, em agosto de 1987. E naquela viagem, no dia 30 de agosto, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Maravilha. 87. E retornamos. Eu lembro muito bem que a irmã Marcelina, que hoje é a dirigente do Círculo da Oração da Itaguarda, ficou muito feliz, muito feliz por ter batizado com o Espírito Santo naquela viagem. Quem orou por mim nesta manhã foi o pastor Joyce do Albuquerque, que está no quadrado. Tem toda uma história interligada, né? E quando eu voltei dessa viagem, eu voltei queimado, voltei avivado, e me dediquei mais ao trabalho do Senhor, à igreja, me envolvi muito com a direção da igreja, o irmão Vicente, que para nós foi um pai, um grande ensinador. E ali a gente não tinha opção, era se envolver ou não se envolver. E nós começamos o trabalho do Senhor, nos cultos ao ar livre, que era uma coisa realizada semanalmente, aos domingos pela manhã, antes da escola dominical. Tínhamos terça e quinta, era sagrado, à noite, as 2 campanhas, Cristo Poder que Liberta e Atalaias de Cristo, dirigidas pelos homens casados e pelos jovens solteiros. E domingo à tarde também havia os trabalhos de evangelização. E no ano seguinte, o irmão Vicente me indicou para concorrer à liderança da mocidade. Aliás, o irmão Melquisedeque, que hoje é o pastor da área 24, 19. 24 é aqui a Morfé Curidores. Luiz Antônio. Isso, pastor Luiz Antônio. Então, o pastor Melquisedeque, na época, era o líder de mocidade do Anjo da Guarda, e Deus havia falado com ele que eu seria o substituto dele. E eu me candidatei e fui eleito, e nós trabalhamos arduamente nesses 3 anos. Algumas pessoas pensam que a gente fez assim, um trabalho de muitos anos, mas não foi. Foram só 3 anos que nós trabalhamos, mas foram anos árduos, anos de muito avivamento. O Senhor colocou no nosso coração naquela época realizar cruzadas evangelísticas, e essas cruzadas marcaram uma geração, Marcaram uma geração. A igreja correspondia, toda a igreja estava envolvida, os jovens encabeçavam aquelas cruzadas, o irmão Vicente era o incentivador número 1, e os departamentos da igreja todos se envolviam, senhoras, adolescentes, e a gente fazia cruzadas com a igreja em massa, e teve um resultado glorioso. Nós vimos muitas coisas. Me lembro de uma cruzada na Praça do Anjo, não me lembro o ano, mas já foi 90, eu creio que foi o ano 90.
pastor Silvestre Rodrigues Salles. Foi o pregador, um dos pregadores. E naquela cruzada, Jesus salvou 101 pessoas, das quais muitas hoje são pastores e obreiros. E muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo na rua, naquele evento. Maravilha! E assim foram coisas maravilhosas que foram acontecendo, e Deus começou a colocar em meu coração que me tiraria daqui, né? E a gente começou a se preparar para isso de uma certa forma. O resultado é que em 93 nós fomos para Brasília, Senhor na ordem de Deus, e aí, a partir de Brasília, começou um projeto missionário. Nós fomos enviados pela Igreja de Brasília para o campo missionário. Mas essa história, só interrompendo. Sim, fica à vontade. Essa história você vai contar daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque tem um episódio aí, uma história tão linda quanto essa das cruzadas, que eu nunca esqueci, que fez parte daquela geração que você foi um dos idealizadores e nós tivemos juntos, que foi evangelização no carnaval. Sim. É isso aí foi um marco naquela época, sim, porque foi uma experiência inicial, sim, de um projeto que, eu não sei se ainda tem alguém fazendo, mas durante muitos anos foi assim, uma coisa muito efetiva aqui em São Luís. Depois de alguns anos, outras igrejas, outros ministérios abraçaram. Sim. Conta aí um pouquinho da ideia desse projeto e como ele se efetivou. Olha, o projeto do evangelismo no carnaval, isso foi muito bem frisado, e eu gostaria que o máximo de pessoas pudessem estar ouvindo isso hoje. Como aqui na época eram poucas igrejas, nós trabalhávamos muito unidos, né? Como de fato ainda é até hoje, mas naquela época nós tínhamos uma agenda intercalada. E o projeto de evangelização do carnaval, ele nasceu no coração do João Costa. João Costa. Saudosa memória. Saudosa memória, lá do Japão. E ele me procurou e disse: Austin, vamos fazer um trabalho no carnaval. E eu fiquei um pouco assustado com a ideia. E ele me disse: olha, nós vamos para lá, vamos conseguir muita água, nós vamos conseguir a água, vamos ficar no local estratégico, vamos colocar uma plaquinha, águas grátis, e quando as pessoas vierem tomar, nós começaremos a evangelizar. E eu abracei a ideia com outros jovens daqui do Anjo da Guarda, conversamos com o irmão Vicente, ele autorizou, e o nosso recurso era muito escasso. E eu me lembro que na época o irmão Gabriel tinha um Fusca, né? Sim. E o William era o motorista do Fusca. E nós começamos, eu, o William, a Graça, então esposa do William. Uhum. E nós precisamos fazer uma tenda, e nós não tínhamos como fazer essa tenda. Então o Luiz Alfredo, que hoje é missionário na Argentina, nós carinhosamente chamamos de Luizinho, né? Luiz Alfredo, o pai dele era, não sei se ainda é caminhoneiro, ele tinha uma lona. E ele disse: olha, eu falo com o papai, se ele liberar a lona, a gente faz a cabana com a lona. Vamos lá, o pai de Luiz Alfredo, eu acho que não era da igreja na época, mas ele nos deu a lona. A gente foi lá, lavou essa lona que estava muito suja, e com essa lona nós improvisamos a barraca. E aí nós começamos a fazer o revezamento com esse Fusca. Ia uma equipe e voltava, e assim nós ficamos todo o período do carnaval. Eu me lembro que daí as irmãs tomaram frente também, juntamente conosco, e a alimentação para quem estava no período do carnaval era feito na escola da irmã do cantor J. Martins, irmã Sueli, Marli. Zeli Marcel Martins. Isso, lá era a base. Ela abriu a escola, não somente abriu a escola, mas se prontificou em cozinhar, e a gente vinha, pegava a comida pronta, levava para quem estava lá, e me lembro que era uma comida muito saborosa na época. E nós trabalhamos. E um evento desse trabalho aí, me lembro que houve poucas pessoas sabem disso. Eu não sei quantos se lembram do grupo Louvação,
aquele grupo que tinha no Tempo Central, eles Sei. marcaram retiro, né, na época do carnaval, e foram pedir autorização para o pastor Estevão, como era de praxe na época. E o pastor Estevão negou, disse: olha, eu não vou liberar vocês para fazer retiro, porque os jovens do Anjo da Guarda estão evangelizando lá no carnaval. Então vocês, ao invés de ir para o retiro, vão lá ajudar eles. Isso marcou muito, né, o ato de justiça e da seriedade como o pastor Estevão conduzia as coisas naquela época, como também até hoje, né? Mas esse fato houve ali. E eu me lembro que o número de pessoas no primeiro ano que nós oramos foram quase 400 almas que nós oramos, 390 alguma coisa. Eu me lembro que nesse ano pessoas, eu vi com os meus olhos, pessoas bêbadas serem libertas visivelmente, pessoas que começaram a conversar conosco embriagadas, e quando terminava a conversa, a evangelização, elas estavam completamente curadas. Eu vi isso. E o trabalho não parava, era 24 horas. Nós amanhecíamos evangelizando, tomávamos o dia, a tarde, a noite, até que o carnaval encerrasse. Então, foi um trabalho que marcou. Depois ele ganhou um corpo maior, o exército chegou a emprestar as barracas, a polícia. Eu creio que depois ficou a nível de São Luís, né? A nível a nível de uma DES, né? Uma DES assumiu durante o período, né? Depois outras igrejas também foram montando tendas lá, né? Mas pelo que eu tenho percebido, parece que não sei se foi por causa de pandemia também, que ficou suspensa em 2 anos, não fluiu mais como era no começo. Olha, havia um fervor muito grande naquela equipe, que foi assim uma coisa muito maravilhosa. Eu não sei quantos aqui se lembram do irmão Xavier, o pai da irmã, sogro de William. William, sogro do Vando, pai da Ceinha, que a gente chama carinhosamente. Sim, a Cláudia. Era um dos valentes. Aquele homem tinha uma força, já tinha seus 60 e poucos anos, mas era um gigante. Ele estava ali conosco, pregando, evangelizando, não nos abandonou, né? Então, assim, foi um trabalho que marcou muito, porque para mim era uma coisa nova. Eu me sentia na porta de um abismo. As coisas que a gente via, as brigas, as pessoas drogadas, as pessoas bêbadas. Então, assim, foi assim, uma experiência muito grande, mas foi um saldo glorioso para o reino de Deus. Eu chamei esse quadro aí porque ainda foi parte da tua trajetória. Sim. Aqui, no tempo que você era líder, né? João Costa era lá no Japão, e realmente deixou uma marca enorme em São Luís, porque foi um projeto pioneiro. Sim. Desafiador, né? Eu estive lá junto com vocês nessa época, era um jovem velho. Eu já tinha 27 para 28 anos na época, né? Então, daquela geração mais nova, eu era um dos mais velhos, né? E a gente esteve junto lá, e nós vivenciamos realmente esse quadro que você citou aqui e tantos outros, de Sim. pessoas que ficaram chorando, que aceitavam Jesus chorando. Reconciliando, chorando. Muitas pessoas desviadas. Isso. Eu me lembro que eu fui entregar o folheto para uma turma que ia passando em um bloco lá, correndo lá e tal, pulando e tal. Aí quando eu fui entregar o folheto para a pessoa olhou para mim e tomou um susto. Sim. E virou para mim e disse assim: ei, irmão, o que tu tá fazendo aqui? Sim. Aí eu disse para ele: o meu lugar é aqui, eu tô Sim. aqui por sua causa. Sim. Aí ele ficou olhando assim, né? Aí eu entreguei o folheto para ele. Aí ele ficou tipo assim, hipnotizado, né? Usando essa linguagem assim, parado. Não acreditou que teria alguém ali. Exatamente, pelo impacto da nossa presença ali num lugar que tantos anos de história nunca havia acontecido. Sim. Olha, um outro episódio semelhante a esse, ali antigamente os ônibus passavam, ali onde foram feitas essas barracas novas agora, parece que mudou um pouco ali a entrada do ônibus. Sim, sim.
E eu me lembro que eu comecei a evangelizar 3 horas da madrugada. E muitas pessoas mal vestidas, outras só de shorts, camisas, sem camisas, que é próprio do calor maranhense, né? Mas muitas pessoas ali esperando o ônibus, carnavalescos estavam ali esperando o ônibus, e me lembro que um rapaz olhou para mim, eu entreguei o folheto para ele, e ele me disse essas palavras: mas vocês estão até aqui, essa hora? E eu respondi para ele mais ou menos com as suas palavras: sim, aqui é o nosso lugar. Então foi assim um trabalho que realmente foi desafiador, impactante, que trouxe muitos resultados. Maravilha, eu me lembro que teve, eu não sei se foi no primeiro ano ou se foi no segundo, que teve um jovem que ele se converteu no primeiro dia e passou todos os dias lá na barraca com a gente. Sim, me lembro desse episódio. Acho que foi no segundo ano. Ele não saiu. Todos os dias do carnaval esse rapaz ficou lá, direto conosco. Sim. Outra coisa que me marcou, pastor Patrício, ali, era que ali passavam pessoas de todos os níveis sociais, né? Sim. Passavam pessoas cultas, pessoas simples, passava todo nível social ali, né? E todos foram evangelizados. A gente não deixava passar uma só pessoa que não recebesse um folheto. E o apoio da igreja na época foi fundamental, o apoio da igreja. Isso não pode ser esquecido, né? De toda a igreja como corpo, né? Então esse trabalho realmente marcou. Uma pessoa que nos ajudou muito no segundo ano foi o irmão Silveira, né? Silveira, sei que todo mundo aqui conhece Silveira Muniz. Silveira Muniz, né? Silveira, ele nos disponibilizou um veículo que estava sob a sua responsabilidade. Eu gosto de contar essa história nos púlpitos, né? Porque ele foi muito corajoso. Nos entregou o veículo e quando nós terminamos o trabalho, devolvemos para ele o veículo do jeito que nós recebemos. Foi uma coisa maravilhosa, era uma Belina prata. Maravilha, né? Elizabeth, o que tu te lembra dessa época, dessa história, né? Desses momentos, né? Você também era bem novinha naquela época, né? Sim, praticamente eu tinha os meus 18, 19. Mas participei também de muitas coisas gloriosas, né? As cruzadas, elas ficaram marcadas. Naquele tempo a gente era novo, mas a gente já tinha uma responsabilidade com as coisas de Deus. E aquilo para Deus eu sei que teve muito valor, né? E acho que eu fui uma vez no carnaval participar também, fiquei lá, mas eu creio que o Osso não estava mais como coordenador de mocidade, mas já participei uma vez, entregando folheto ali e vendo no olhar das pessoas a alegria de ver que a gente estava ali por eles, tentando resgatar, como resgatamos bastante, né? Muitas almas das garras de Satanás nós tiramos. E tem muitos que estão firmes hoje na presença do Senhor. E eu tenho certeza que essas pessoas têm essa lembrança, né? E é isso aí. E também lembro também da peça Juízo Final, que foi uma peça que ficou marcada. Sim, né? Ficou marcada. Inclusive, o pastor Osh vai falar sobre essa peça, porque ele que foi o principal idealizador, escritor, ele que foi... pela graça de Deus, ele foi a base dessa peça, né? Então ele vai falar. Mas foi muito marcante, salvou muitas almas também através dessa peça. O Juízo Final foi uma peça que impactou o coração de muitas almas. Muitas pessoas aceitaram Jesus. A gente naquela época, né? Naquela época nós tivemos assim essas grandes experiências. E interessante quando você coloca assim a idade, né? Você era bem jovem, bem nova naquela época. Aquela juventude daquela época, desde a mais tenra idade da juventude, ela já era comprometida com as causas. Sim. Já era, né? O Washington estava citando aqui os trabalhos das campanhas, né? Cristo Poder que Liberta, Atalaia de Cristo. A gente fazia aqueles trabalhos terças e quintas, né? E era tanto jovem, tinha vezes que dividia até para atender 2 cultos, né?
uma parte ia para um lado, era muito jovem. Ainda tinha o culto da feira. Eu ia falar agora do culto da feira. Então fala. Que culto glorioso, né? Ali a gente tinha aquela responsabilidade de acordar cedo aos domingos, estar no culto da feira às 8 da manhã. A gente ficava ali, eu creio, até mais 15 para as 9, porque 9 horas em ponto. Era a escola. Nós tínhamos que estar na escola dominical e não faltava um jovem. Os que estavam no culto participavam da escola e a nossa escola dominical a igreja era lotada. Todas as classes, todo mundo participava e ainda tinha ensaio à tarde. Quando alguns não iam para as visitas, nós ficávamos ensaiando com a banda, né? Nossa, a banda que a gente tinha nas da guarda. Sim, sim. Era com Isaías, era Acorde de Sião. Isaías, Ediel, mas era muito bom. Era muito bom. A gente só fica com a lembrança e a saudade. Mas o Senhor fez muitas coisas. Batizou. Me lembro da nossa consagração, que tinha o sábado pela manhã, que era dirigido pela Florimar. A gente continua essa consagração depois do comercial aqui. Tá bom.